Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande honra participar desse tempo tão bonito, tão especial de Deus para a nossa vida, com tantos ensinamentos que Ele tem trazido, tem ministrado na vida de tantas pessoas, e agradecemos grandemente por esse tempo tão precioso, tanta revelação e tanta ajuda que estamos dando aí às pessoas, a ministérios, igrejas e tudo mais, que Deus tem nos usado para dar revelações de muita coisa, muitas causas aí, e realmente tem sido um tempo dedicado realmente de uma forma bem incisiva nesse tempo. Então tem aumentado aí o número das orações nas madrugadas, a quantidade de pessoas que estão pedindo também aí. Agradeço muito a Deus pela confiança de todos vocês aí nesse trabalho que fazemos. E vocês não sabem o quão importante isso é para todos nós, revelar o Senhor Jesus na vida de vocês e fazer com que vocês também sintam a presença desse sobrenatural na vida de vocês. Agradeço muito a cada um de vocês que está compartilhando nossos vídeos aí também. Isso está tendo uma representatividade bem grande dentro do YouTube. E estão assistindo também o vídeo quase que inteiro, né, digamos assim. Quanto muitos ministros chegam para mim e perguntando como eu consigo fazer isso. Eu falei assim, eu não consigo fazer nada sem Deus. Eu não consigo fazer nada. Então, isso é Deus tocando a vida de vocês, tocando igrejas, tocando ministérios aí e tudo mais, para realmente entenderem que é um tempo de ensinamento de Deus, um renovo, né, o limpar o que está velho, a velha sujeira, e tornar tudo novo, como ele sempre faz. Então é um tempo realmente importantíssimo. E hoje vamos começar um novo livro, né, um novo livro conhecido como Levíticos, né, pela Septuaginta, mas, digamos assim, conhecido dentro da filosofia judaica é Vaikra. E aí já vamos explicar sobre ele. E a gente tem um resumo do que será, uma frase resumo de tudo aquilo que ele vai ensinar nessa noite, nesse dia de Shabat, início de Shabat, que é do sacrifício ao coração, quando o altar encontra o Messias. E como palavra para sustentar tudo isso, vem de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Vaikra significa ele chamou. Texto base é Levítico 1:1, capítulo 1, versículo 1, vai até o capítulo 5, versículo 26. O Evangelho de Marcos, capítulos 11 e 12. A Haftará de Isaías 43, capítulo 23, versículo 21 até 44, versículo 23. E a Brit Hadashah de Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 28. Quem quiser acompanhar também, isso daí também está lá no nosso site, cajadedeus.org, né, que vocês vão ver aí, publicado aí para vocês. Vocês vão olhar lá ensinamentos para Shiot, né, lá tem um calendário completo de todas essas leituras que a gente faz, esses estudos que a gente faz, e a sequência para vocês darem continuidade nos estudos de vocês mesmos aí e tudo mais, e se prepararem também para a próxima porção que virá, ok? E, como sempre, vamos abrir uma parábola de hoje, né, que é o presente ao rei. Certa vez, um grande rei anunciou que receberia seu povo no palácio. Era um rei justo, mas também santo. Ninguém podia entrar em sua presença de mãos vazias. Então o rei enviou mensageiros por todo o reino, dizendo: quem vier até mim deve trazer um presente digno do rei. O povo começou a se preparar. Alguns trouxeram outros trouxeram joias, outros trouxeram animais raros.
Os mais religiosos estudaram os antigos livros do reino para descobrir qual seria o presente perfeito. E no dia marcado, formou-se uma grande fila diante do palácio. Um por um entravam, alguns saíam felizes, outros saíam confusos, mas havia algo estranho. O rei raramente olhava para o presente. Ele olhava diretamente para o coração das pessoas. Então um homem muito simples chegou. Ele não tinha ouro, não tinha joias, não tinha os animais. E quando os guardas perguntaram qual era o presente, ele respondeu: eu não tenho nada digno de um rei. Mas ouvi dizer que o rei não deseja apenas presentes, ele deseja o coração do seu povo. E aquele homem entrou com as mãos vazias, mas com o coração rendido. E dizem que, naquele dia, o rei sorriu. Mas muitos dos que trouxeram grandes presentes saíram entristecidos, porque descobriram tarde demais que o rei não procurava riquezas. Ele procurava algo muito mais raro. Ele procurava um coração que realmente o amasse. Por milhares de anos, o povo de Deus trouxe presente para o rei. Cordeiros, bois, pombas, ofertas, sacrifícios, envelopes, casas, carros, tudo mais. Mas a pergunta que atravessa toda a Bíblia é essa: Deus queria sacrifícios ou ele queria o coração? É exatamente nessa tensão que vamos encontrar nesse capítulo, nessa porção de Vaikra, e também nos profetas e no templo lá em Jerusalém, e finalmente na pessoa do Messias, do Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach. E a pergunta que devemos fazer é: qual é o presente que estou levando para o rei? Nós precisamos meditar hoje em dia, quando nós vamos às nossas igrejas, até mesmo em sinagogas, mesquitas, enfim, vários lugares religiosos, nós vemos lá as pessoas pedindo várias ofertas. Alguns mais incisivos sobre dízimos e uma série de outras coisas mais. E aí devemos perguntar, mas tudo isso daí está vindo de coração? Ou porque o pregador lá, ou o palestrante, ou aquele que está fazendo a apresentação, realmente foi tão incisivo que você deve doar, deve honrar a casa de Deus com os valores lá, que alguns falam até em forma regressiva, né? Dá 10 mil, 5 mil, 1.000, 500, 200, e vai regredindo até conseguir chegar a alguma coisa. Faz leilão de valores. Fica constrangendo as pessoas. Isso daí, por acaso, é entrega com o coração? Nós sabemos aí que muitos fazem sacrifícios, muitos créditos e tudo mais, dos próprios animais, mas o que adianta fazer sacrifícios se não vem do coração, e sim por uma obrigação? Então nós temos que fazer perguntas. Perguntas de fato, de verdade, não apenas no meio evangélico, no meio judaico, no meio messiânico, enfim, de uma forma geral, tudo aquilo que se chama religião. Devemos indagar. Por que eu estou dando? Para que eu estou dando? Devo dar porque ele pediu? Devo dar porque o ministro pediu e ele é uma autoridade? Ou porque meu coração assim compreendeu? Por isso eu dou. A voz que chama do tabernáculo, na Paraxá, que começa com uma frase poderosa, lá em Vaikra, e chamou o Senhor a Moisés. Levítico 1:1.
O livro de Vaikra, em hebraico, significa "e ele chamou". Deus chama o homem do meio do Mishkan, ou seja, de dentro do tabernáculo. Moisés, imagina, de dentro do tabernáculo, Moisés é chamado. É chamado, e o chamado não começa no homem, começa justamente de Deus. É Deus chamando. Chamando para o lugar da santidade. E isso revela 3 verdades aqui. Deus deseja relacionamento, o pecado impede aproximação e o sacrifício cria um caminho. Nós temos isso daí muito bem claro dentro de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aí nós vamos ver, pela linguagem do sacrifício, onde Levítico realmente nos coloca algumas situações que a gente vai vendo e vai dando os seus verdadeiros nomes em hebraico, fica muito mais fácil, da seguinte forma de oferta, que tem o olá, que é a oferta queimada, a mirá, que é a oferta de cereal, o shelamim, que é a oferta de paz, o hatat, que é a oferta pelo pecado, e a shan, que é a oferta pela culpa. Né? Cada uma revela um aspecto da aproximação com Deus. Mas há algo muito mais importante. Nenhum sacrifício mudava o coração do homem. Eles apenas cobriam o pecado, mas não removiam. E aqui entramos na revelação do livro de Hebreus, onde nós vamos ver a sombra e a realidade. A lei possui apenas a sombra dos bens vindouros. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10. O sistema sacrificial era uma sombra profética daquilo que deveria ser realizado. Uma sombra que aponta para um corpo. Sim, um corpo realmente que precisa ser conhecido. Não é simplesmente sacrificar o animalzinho lá, como é feito antigamente, que você está livre do seu pecado, nada disso. Não, só fazia, encobria o pecado. Só isso. Mas aí temos que entender que tudo isso tem por um único objetivo: atingir o corpo que é o Messias. Nele tudo se completa. O Senhor Jesus não aboliu o sistema sacrificial. Ele cumpriu plenamente todo esse sacrifício. Cumpriu-se. Todos os sacrifícios apontavam para ele. Como temos aí o exemplo, o olá, que é o sacrifício totalmente queimado, que significa a entrega total a Deus. Quem não lembra do dia que as mulheres foram à tumba, já não havia mais nada, nenhum vestígio do corpo de Jesus, ou seja, a entrega total a Deus. O Senhor na cruz é a entrega total da vida, ou seja, amor ao Pai, amor a Deus. O Hatat, que é o sacrifício pelo pecado, ele está fazendo expiação por nós. Ele vai expiando os nossos pecados. E o Senhor Jesus é a expiação final. Não precisamos mais sacrificar nada para fazer expiação por nós. Ele é a expiação. O Shelamim, que é a paz, ou seja, a reconciliação, que nós vimos semana passada, onde o Senhor Jesus reconcilia o povo com Deus, com o Pai. Ele faz esse caminho da reconciliação. E é isso que ele faz entre Deus e o homem. Muito bem feito. Tanto que no final, mesmo ainda errando, ele mesmo fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Ainda são crianças, são meninos na espiritualidade. E nós somos realmente muito imaturos dentro de um grau de espiritualidade.
Só andar por aí a gente vê. Muitas igrejas, muita arrogância, muita coisa falando aí. Parece mais festa de pagode do que uma igreja realmente prestando um culto real ao Senhor. Começa lá um fala grosso, um pula para lá, pula para cá. Isso não é Deus. Isso não é Espírito de Deus. Isso é fato. Isso aí tem que buscar reconciliação. O altar de Levítico aponta para o Gólgota. Se nós começarmos a avaliar, tudo que está em Levítico, quando tem a parte sacrificial, digamos assim, está tudo sendo apontado justamente para a decisão final. Infelizmente, o povo até hoje não entendeu isso. Muitos ministros apelam para que seja feito o sacrifício no altar. Mas o sacrifício final já foi dado no Gólgota. Então, hoje, qualquer palavra que seja sacrifício no altar, é você voltar e ressuscitar Levítico, como se Jesus não existisse, não tivesse feito a parte dele, não tivesse se cumprido a lei nele. Mas muitos chegam por aí, querem usar o nome de Jesus, simplesmente para quê? Ficar debaixo da sombra desse nome, e não do corpo. O corpo sacrificial dele. Por quê que nós temos que nos colocar debaixo do corpo de Cristo? Porque para derramar o sangue sobre nós. E assim, através desse sangue, sermos purificados. Não é assim? Nos tornamos alvo como a neve, brancos como a neve, através do sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Não é assim que canta o louvor, não é assim que está escrito, não é assim que é o ensinamento? Então eu preciso me colocar debaixo do corpo de Cristo para receber o seu sangue e ser lavado no sangue do Cordeiro, para remover de vez os meus pecados, não encobrir como era antigamente, mas remover tudo aquilo. Então eu preciso realmente ter uma entrega total ao Senhor Jesus, para que tudo isso tenha fundamento. Não é, eu só amo Jesus, eu acredito em Jesus, eu creio, Ele é o Senhor, Ele é isso, Ele é aquilo, mas você continua andando pelos caminhos errados. Continua não ouvindo a direção que é dada. Continua querendo fazer do seu jeito. Jesus não é escravo de ninguém. Nem pode ser. Não é como muito faz aí. Jesus me livra, Jesus proverá, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, outro. Ei, Ele é rei. Ele é rei. Basta uma única palavra dele, pela autoridade que ele tem, para que tudo se realize. Mas e a sua palavra, quando vai falar de Jesus? Ela tem duas caras? Tem duas faces na mesma moeda? Tem valor no momento e tem sua cara no outro? Como é o seu relacionamento, sua intimidade com o Senhor Jesus? E quando nós entramos no livro de Marcos 1, no Evangelho de Marcos, Jesus vai entrar em Jerusalém. Ele vai diretamente ao templo. E acontece algo dramático. Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ele não falou que ia ser só dos judeus, ele não falou que ia ser só dos messiânicos, ou só dos evangélicos, só dos católicos. Não, todas as nações. Todas, sem exceção. E quando ele faz o ide para nós, ide a todas as partes do mundo, a todas as nações, e levai o evangelho. Ou seja, espalhar pelo mundo o reino de Deus. E hoje muitos têm vergonha disso daí. E falar de Jesus. O que vão pensar de mim? Mas o que o Senhor Jesus encontra naquele momento?
o sistema religioso funcionando, sacrifícios funcionando, rituais funcionando, mas o coração estava distante. E por isso que ele vai derrubando as mesas, derrubando as moedas no chão, tudo mais. Isso não é apenas um ato de indignação, é um ato profético que ele está fazendo ali. Ele está declarando. O sistema estava perdendo o seu propósito, como perde até hoje. O templo deveria conectar homens a Deus. Simplesmente isso. Mas havia se tornado um sistema. Um sistema que fica economicamente prejudicando as pessoas, ao invés de conectá-las a Deus. Ensiná-la o que era pecado, ensinar o que é realmente ruim aos olhos de Deus, ensinar tudo aquilo que uma pessoa deve andar na presença de Deus, constantemente, 24 horas. E isso ecoa exatamente a crítica de todos os profetas, como o profeta Isaías. Se a gente for lá nos capítulos 43 e 44, Deus diz algo chocante sobre isso. Esse povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Isaías 43. Mas depois ele declara: não me invocaste, Jacó? Te cansaste de mim? Pois é, tem muita gente que mete o joelho no chão, faz choro, faz uma série de coisas, clama a Deus, faz cena dramática, consegue a sua graça. Depois sai por aí, arrogante, achando que expulsou demônios, que fez isso, que fez aquilo, que está curado porque ele orou por causa disso. Só, se não clamarmos a Deus de coração, qual é o sentido, então, de você se ajoelhar, fazer as suas orações, interceder pelas pessoas? Porque ele mesmo diz: orar uns pelos outros constantemente. Na lista de oração, todos os nomes que eu tenho, está cheio de inimigos ali. Pessoas que já me difamaram, pessoas que já me criticaram, pessoas que passaram por situações aí que me colocaram numa situação de berlinda aí e depois me abandonaram. A gente continua orando por pessoas. E nem por isso se cria mágoa, se cria rancor, se cria ódio. Mas as pessoas hoje em dia, é mais fácil falar: ah, fulana se separou do cicrano, então ela está amaldiçoada porque ele é um pastor e ela não, porque não sei o quê. Começa aquelas críticas. Nós partimos diretamente para o julgamento, em vez de praticar o que Jesus sempre ensinou: amar como ele amou. Isso é mandamento. E todo mundo esquece desse mandamento. Só ama a quem interessa. Como é que nós vamos poder ser o sal da terra se nós não sabemos fazer diferença entre aquilo que realmente é de cunho espiritual ruim ou ensinamento de Deus para a nossa vida? E aí ele diz assim: Deus afirma que eles não trouxeram os sacrifícios com o coração. Ou seja, o problema nunca foi a ausência de sacrifício. O problema é sacrifício sem relacionamento. Se a gente olhar hoje em dia, alguns cultos que eu tenho presenciado, infelizmente as pessoas só ficam assim na presença de Deus
Porque estão vendo uma cruz? Ou porque o louvor está bom? A pessoa canta bem, então ele entra naquele êxtase do próprio louvor? Ou a pregação toca fundo naquilo que pelo que a pessoa está passando naquele momento? Mas quando sai da porta para fora da igreja, tudo aquela velha natureza toma assento de novo no coração. Volta a competição de um com o outro. Não tem mais aquela irmandade pós-culto. Não tem mais aquela irmandade entre as igrejas. Criaram-se tantos conselhos pastorais, apostólicos, uma série de outras coisas mais, e acabaram se tornando concorrentes. Pessoas aí que tipo, porque o pastor é famoso, porque o apóstolo é famoso, porque o profeta é famoso, então ele faz parte do nosso meio aqui. Então, seja, fogueira de vaidades. E onde está o relacionamento com Deus? A intimidade com Deus? Se o próprio Senhor nos ensinou que quando passa para esse estágio de tudo é vaidade, é porque nos distanciamos do Senhor. De fato. Então, como é que você pode ensinar alguém sendo vaidoso? Como você pode dar a direção de Deus para qualquer pessoa se a vaidade ocupa o primeiro pensamento? A mesma denúncia que nós vemos aparece muitas vezes nos profetas. Oséias, quero misericórdia, não sacrifício. Isaías, estou cansado das vossas ofertas. Salmo, coração quebrantado. Isso leva a algo profundo, que Deus nunca quis apenas o altar. Ele sempre quis o coração. E é isso que muita gente não compreende. Pensa que coração é coisa emocional. Não. Não é emoção. Emoção é parte da carne. Deus quer a tua entrega, a tua vontade, o teu desejo, o teu amor de servi-lo. Servir ao reino. De fato. De olhar para o seu vizinho, para a pessoa com quem você está compartilhando, de repente, o carro, o trem, o ônibus, o táxi. Enfim, sorrir para ela. Falar bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe? Ou, de repente, Deus manda te dizer que esse problema que você está passando hoje, Ele vai resolver. Simplesmente ser tocado. Se permitir ser tocado. Mas Deus não vai te empurrar no braço, nem na perna. Ele vai tocar seu coração. E quantas vezes você já olhou para essas pessoas que chegam, Deus manda te dizer, e você zombou? Você já pensou nisso? E não ouviu aquilo que tinha que ver, e aconteceu exatamente como foi dito. E você não deu valor? Se a gente for lá em Marcos 12, Jesus recupera uma parábola lá dos lavradores maus. O dono da vinha envia servos, eles são rejeitados. Por fim, ele envia o filho, e o que acontece? Eles matam o filho. Aqui o Senhor Jesus revela o drama da história de Israel. Deus enviou profetas, enviou os rejeitados, quer dizer, eles foram rejeitados, e agora o filho veio. E mataram o filho. Essa parábola ecoa lá em Isaías 5, a vinha de Deus. Mas aqui há algo ainda mais profundo que precisa ser analisado. Os líderes religiosos entendem que ele falava deles.
E então começa o interrogatório. Fariseus, saduceus, escribas, mas o Senhor responde com autoridade divina. Então vem a pergunta mais importante. Qual é o maior mandamento? Se fosse hoje, qual é o maior mandamento que o Senhor Jesus nos deu de brinde isso aqui? A pergunta do escriba, qual é o maior mandamento? Jesus responde, é chamar. O que é chamar? No hebraico significa, ouve, ó Israel. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Não há outro além dele. Não há outro. Depois ele acrescenta, amar a Deus e amar a teu próximo. O escriba responde, amar a Deus vale mais do que todos os sacrifícios. Que interessante essa resposta desse escriba. Já pararam para pensar? Um entendido da lei, ouvindo daqueles que lhe estavam importunando, os sacerdotes da época, sendo rejeitado pelo todo o credo, digamos assim, daquela época, e de repente ele dá essa bufetada. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E o escriba reconhecer. Isso é revolucionário. Nem os sacerdotes tinham tomado atenção a isso. Amar a Deus é maior do que qualquer sacrifício. Imagine então você amar o teu próximo. É o complemento, é o perfume agradável de tudo aquilo que você deseja para Deus. Você quer fazer para Deus. E aí o Senhor responde, você não está longe do reino de Deus. Aí é para pensar. Se ele diz que o homem, o escriba, não está dentro do reino de Deus, está próximo, está perto, porque falta algo. Que algo é esse? Reconhecer o rei. E justamente o rei estava falando com ele. E ele não reconheceu. Por isso que ele não está dentro do reino. Lá em Hebreus, então, se revela tudo isso aí. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre. Está lá no livro de Hebreus. Isso daqui. Para quem gosta de apreciar a Bíblia, como nós demos no começo, o livro de Hebreus está aí. Estudem. Vão atrás da palavra de Deus. Está aí. Um único sacrifício que ele fez. Ele se fez o próprio sacrifício. Depois de toda que nós vemos de Gênesis até exatamente aquele momento da cruz, tudo aquilo foi falado sobre esse momento. Esse momento onde nós seríamos livres do pecado, não com o pecado encoberto, mas totalmente extinto da nossa vida. Mas precisamos reconhecer que ele é rei. E não um garçom, como muitos fazem por aí. No templo havia algo que nunca existia. Se vocês olharem toda a construção, tanto do tabernáculo como do templo santo de Salomão, uma coisa que nunca houve: cadeira. E aí, está escrito lá em Hebreus que ele se
sentou. Ué, se ele se assentou, foi em algum lugar. Onde? No trono. Porque o trabalho nunca terminava no templo. Sacrifícios eram feitos todos os dias. Mas o Senhor ofereceu um único sacrifício. E então sentou-se. A obra foi completa. O sacrifício perfeito havia sido oferecido. Então, quando você vê lá essas pessoas aí, esses ministros falando de sacrifício no altar, pergunte para ele. Então, de que valeu a crucificação de Cristo, se você ainda quer sacrifício no seu altar? Pergunte para ele. Por que você quer que sacrifique no altar? Se um sacrifício perfeito já cumpriu sua missão, já se revelou, se tornou rei e se assenta à direita do Deus Todo-Poderoso. Agora a pergunta não é: você trouxe um cordeiro? A pergunta é: você se tornou um sacrifício? Se você quer falar de sacrifício, vamos falar de sacrifício. Você é um sacrifício? De verdade? Perfeito? Digno de derramar do seu sangue? Paulo escreve lá em Romanos 12: apresente seus corpos como sacrifício vivo. O altar mudou de lugar, saiu do templo e entrou no coração. O fogo continua o mesmo, mas o sacrifício agora somos nós mesmos. O livro de Levítico começa com Deus chamando. O Evangelho mostra o Messias chegando. Hebreus revela o sacrifício perfeito. Isaías anuncia a redenção. E a pergunta final não é teológica, é pessoal. Deus continua chamando. Vai cá. E ele chamou. A pergunta é: você responderá a esse chamado? Os sacrifícios de Levítico preparavam o caminho. O templo aguardava, os profetas anunciaram, e quando o Messias veio, ele não apenas trouxe o sacrifício, ele se tornou o sacrifício. E você ainda continuar tomando o sacrifício como o seu realizador de benefícios? Ou seja, eu dou, que nem o pessoal está toda hora reclamando e murmurando comigo, vou continuar dando esses exemplos. Eu vou sacrificar uma casa, vou sacrificar um carro no altar, porque o pastor lá falou que Deus vai me dar em dobro. Isso não é barganha? Não é querer benefício? Ou seja, você sacrifica para Deus para ter benefício? Dessa semana assisti um empresário aí que estava quebrado, uma série de coisas, dando entrevista. E ele falou: me entreguei para Jesus. Não tinha mais alternativa, não tinha mais nada. Me entreguei para Jesus. E comecei a seguir o que a palavra de Deus dizia. Não o que o cara falava no altar. O que verdadeiramente a palavra dizia. Minha vida mudou. Hoje, ele tem franquias, né? Várias coisas. Ele incentiva franqueados, ajuda franqueados, mas a administração de cada empresa, de todas essas empresas que fazem parte, tem que seguir justamente Jesus, os ensinamentos de Jesus. Como nós mesmos ensinamos. Nós temos aí até no próprio site.
Nós ensinamos empresas a crescerem e trabalharem conforme está na Bíblia. Conforme são esses ensinamentos da prosperidade. São resultados fantásticos. Temos vários testemunhos disso. São fantásticos. Empresas que crescem porque seguem a palavra de Deus. Isso é fato. Então você começa a perguntar para você da seguinte forma: esse chamado não foi só para Moisés, né? Esse chamado atravessou o deserto, atravessou o tempo, atravessou os profetas, atravessou a cruz. Ainda ecoa hoje. Deus continua chamando. E Deus tem uma mania incrível. Ele fala no silêncio. Sim. É no silêncio que ele vai dar a resposta. É no silêncio que ele vai te dar toda a direção. É no silêncio que ele vai agir. Vai se revelar para você. Ah, mas por que no silêncio? Porque o silêncio é importante para ele falar e você ouvir. Porque se você quer discutir, você vai discutir de acordo com a sua razão. Você vai continuar falando o tempo inteiro, como um papagaio. Você vai falar, não, mas assim não está certo, assim eu não quero, assim não dá, assim não vai ser. Então ele fala, tá bom. Quando você cansar de falar, eu falo. E fica esperando. Só que o problema é que o ser humano não para de falar. Esse é um problema. Ô Senhor misericordioso, vai no monte, pra você ver. Os caras ficam lá a noite inteira enchendo a paciência. Ô Senhor, tenha misericórdia, não sei o quê, tenha pena de mim, tenha não sei o que mais, e que eu preciso lá na igreja, isso, né? E fica lá de uma hora falando até bobagens até. Oh Deus, fica lá aquele negócio. Cara, se arrepende. Cala a boca e ouve. Quantas vezes eu ia, em vez de final de semana, eu costumava ir de começo de semana, que aí não tem ninguém mesmo no monte. Ah, que maravilha subir monte dessa forma. Não tem ninguém para encher a paciência, ninguém falando. Você ouvia Deus, via as maravilhas. Quem subiu comigo já também presenciou as mesmas coisas, teve as mesmas visões. Ah, não foi porque eu tive, não, quem estava comigo compartilhou. O céu se mexendo, trovões rompendo o céu. Pô, mas não tem uma nuvem, não tem nada. Mas vinha. Os relâmpagos aparecendo no meio da madrugada. Mas não tem, o céu está estrelado. Lá, de repente, muda tudo. Assim, amanhecendo, então, nem se fala. Tantas vezes que a gente já fez isso. Tantos testemunhos. Porque ele vai falar no silêncio. Talvez aqui, alguns tenham ouvido muitos sermões. Conhecem as escrituras, conhecem a tradição, conhecem teologia, mas ainda não responderam ao chamado. Isso é fato. Tem irmão aí que fez curso, fez isso, fez aquilo, e está se achando bacana. O bom, a autoridade. E Deus já falou, vai fazer trabalho no hospital. Ah, mas eu estou com dor ali, estou com dor acolá, tá não sei o quê. Vai continuar com dor enquanto não começar a assumir o seu chamado. Vai continuar. Será que não cai a ficha? Será que tanto conhecimento teológico queimou os neurônios? Para de tanta estupidez teológica, tanto doutorado em teologia. Está queimando os neurônios das pessoas.
Pior do que fogueira isso daí. Para com isso. Faça a obra. Quer ser doutor em alguma coisa? Faça a obra. Tem Cracolândia, tem aí os drogados no meio da rua que está crescendo cada vez mais. Tem problemas sérios familiares acontecendo. Há os casos das mulheres aí. Se houvesse realmente um evangelho mais forte na boca das pessoas, não precisaria de lei da Maria da Penha, não. Não precisaria de uma série de coisas que tem aí. Porque a palavra de Deus funcionaria como uma espada. Separaria o joio do trigo. E todo mundo viveria em paz. Lá no Marcos capítulo 12, o Senhor Jesus disse algo inquietante para aquele escriba. Você não está longe do reino de Deus. Se a gente começar a pensar nisso, não estar longe não é o mesmo que estar dentro, né? Há pessoas que estão perto da verdade, perto do Messias, perto da revelação, mas ainda não atravessaram a porta. Conhecimento não salva. Tradição não salva. O altar não salva. Somente o Cordeiro salva. Em Hebreus faz um aviso tremendo. Se continuarmos pecando deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade. Olha só a pancada que está dando para nós. Eu fui batizado, aceitei Jesus na minha vida, aquele negócio. Mas continua na vida. Continua fazendo as mesmas coisas. Continua enchendo a cara, continua frequentando os bailes, continua fazendo aquelas reuniões malucas. Chega lá vamos fazer um jantar em casa, enche a cara, continua bebendo. Aí, mas pode beber? Pode beber. Pela Bíblia pode beber. Mas não 2, 3, 4 copos, né? Se um não te basta, para. Para, nem bota o primeiro na boca. Você já gula. Você já quer sair do teu eixo, da tua razão, do espiritual. Você já quer sair do espiritual. Isso significa que existe algo mais perigoso que a ignorância. É conhecer a verdade, resistir a ela. Esse é o problema de hoje. Por isso que Deus fala. E conhecereis a verdade, e a verdade te salva. Mas só que a verdade é Cristo. Se você não segue os caminhos do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo mesmo fala, sejam imitadores de Cristo. E ninguém quer ser imitador de Cristo. Imagina, eu ser crucificado. Imagina. Não estamos falando da cruz, você passar por aquilo que ele passou. Mas quando tiver tribulação, suporte. Entenda e compreenda que é um processo de amadurecimento. Não fique estagnado naquilo. Deus me prometeu. Então sai do seu lugar comum. Corra atrás. Faça e aconteça, porque é assim que ele vai fazendo. Eu te prometo. Mas começa a se mexer. Eu não vou te dar tudo amarradinho, tudo bonitinho, num presente embalado, porque eu não vou te dar isso. Você vai esperar a vida inteira e eu não vou te dar. Mas então Deus não cumpre a promessa. Ele cumpre, desde que você saia do seu lugar.
Ah, eu vou te dar uma grande empresa, mas você vai começar pequenininho. Mas espera aí, não é uma grande empresa? Começa com pequenininho. Começa a lutar, a conquistar espaço, a fazer isso, fazer aquilo. Para de ficar sentado e reclamando da vida. Ah, eu já fiz isso, fez aquilo. Ah, eu falei com fulano, com o meu trano. Você não fez nada. Nada que crescesse. Nada que realmente germinasse. Você ainda não entendeu o plantio. Você ainda não entendeu a semeadura. Você está se misturando no meio do joio para se tornar o joio. Seja o trigo. Aprenda a ser o trigo. Para florescer. Ganhar almas. Ganhar pessoas. Avançar dentro do reino. Não ficar perto do reino. Para que você comece a conquistar as suas coisas do reino neste mundo já. É assim que se prospera. Quando você avança para dentro do reino, você prospera nesse mundo. Porque você está agindo de acordo com a vontade do reino. O reino te retribui. São os tesouros do céu. Ele nunca falou em tesouros da terra. Não foi isso que Jesus ensinou? Olhar para os tesouros no reino de Deus, nos céus, onde a traça não come, a ferrugem não corrói e nem o ladrão rouba. Não era isso? Aqui hoje roubam as ideias, roubam as tuas coisas, em pouco tempo a ferrugem já toma conta. Você compra um celular hoje, paga uma fortuna, semana que vem já lança um outro, ou seja, está sendo corroído as tuas expectativas de crescimento. E tem gente aí gastando a vida inteira para comprar um telefone aí celular de última geração para trabalhar, uma série de outras coisas, achando que aquilo vai resolver o suprassumo, e ela esquece que sem Deus ela pode ter até o iPhone da última geração. Sem Deus é apenas um aparelho para você se comunicar e não conseguir nada. Israel conhecia o sistema sacrificial. Os sacerdotes conheciam o altar. Os fariseus conheciam a Torá. Mas quando o cordeiro chegou, muitos não o reconheceram. O templo tinha milhares de cordeiros. Mas quando o verdadeiro cordeiro entrou em Jerusalém, ele foi rejeitado. Os sacrifícios continuaram, mas o sacrifício perfeito estava diante deles. E hoje em dia, quando alguém te leva a palavra de Deus, ele está falando de Deus? Ele está falando sobre todo o sistema do reino de Deus? Ou está falando de como você vai ficar rico? De como você vai enfrentar tribulações, onde você vai ter que sacrificar para você superar tribulações? Isso não é do reino de Deus. O verdadeiro sacerdote que fala do reino ensina para edificar. Para você aprender a andar e não cair nas mazelas dos altares. Porque não é no altar que você vai ser salvo. Nunca será. Não é o sacrifício que você bota no altar que te traz realmente a paz no coração. É quando você se torna o sacrifício vivo para Ele. Eis-me aqui, Senhor, Hanini. E aí isso ainda acontece hoje. Pessoas continuam buscando Deus em rituais, filosofia, espiritualidade, tradição, envelopes de oferta, de dízimo, propagandas, placas, folhetos, e todo mundo se vendendo como se vende numa campanha de político, que se vende por uma camiseta.
Mas Deus já revelou o caminho. E o caminho é Jesus. Em Isaías 44, nós temos ali uma promessa. Eu apaguei as tuas transgressões como a névoa. Observe que ele diz, eu apaguei. O Senhor fala, apaguei. Não está dizendo, vou apagar. Está dizendo que já foi feito. Ou seja, se você realmente se sacrifica para o Senhor Jesus, se coloca mesmo você como sacrifício vivo no altar, como está escrito no livro de Hebreus, se coloca dessa forma, na cruz, o Messias realizou o que todos os sacrifícios apenas apontavam. E então Isaías termina com um grito: volta para mim, porque eu te remi. Que coisa mais linda do que essa? A garantia de que eu querendo e fazendo por onde? Entrar no reino, não ficar perto, mas entrar no reino, atravessar a porta de verdade, ou seja, eu ser o sacrifício vivo. Isso é extraordinário. Você começa a viver o sobrenatural de Deus neste mundo. Isso é o mais importante. Deus está dizendo, volte para mim. E ele não está dizendo assim, que volta para mim que eu vou te redimir. Ele está falando, já fiz. Me aceita. Se relaciona comigo. Vive comigo. Vive essa expectativa. Hoje existem apenas duas posições possíveis. Sabemos que o Senhor Jesus é um mestre, um profeta, um rabino. Ou é apenas para você um personagem histórico? Ou é aquilo que o livro de Hebreus declara? O sacrifício final pelos pecados do mundo. Se ele é o cordeiro, se nós colocarmos assim, se ele é o cordeiro, foi sacrificado, então não há outro altar. Se ele é o Messias, então não há outro caminho. Se ele é o Filho, não há outra porta. Se a gente fizer um resumo do Ele chamou, Levítico começa com Deus chamando. E mais interessante que Apocalipse termina com Deus chamando. O Espírito e a noiva dizem, vem. O chamado nunca parou. Talvez você tenha caminhado anos na fé. Talvez você esteja apenas começando. Talvez você tenha até estudado profundamente, feito cursos, uma série de outras coisas mais. Ou talvez esteja buscando respostas sobre espiritualidade. Mas a pergunta de Deus continua a mesma. Você vai responder ao chamado? É um momento de decisão. Porque existe algo que todos os sacrifícios de Levi tinham em comum. O ofertante precisava trazer o sacrifício ao altar. O sacerdote nunca foi buscar. Ele precisava dar o passo. Hoje o altar não está mais em Jerusalém. O altar está aqui, no coração.
cada um de nós. E o sacrifício não é mais um cordeiro, é a sua vida. O Deus que chamou Moisés no deserto, o Deus que falou pelos profetas, o Deus que enviou o seu filho, está chamando novamente no dia de hoje. O sacrifício já foi oferecido. O véu foi rasgado. A redenção já foi paga. Agora resta apenas uma pergunta. Quando Deus chama, você responde? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que o Senhor lhe dê uma semana de prosperidade, uma semana de bênçãos, uma semana de meditação. Sobre tudo isso que foi dito no dia de hoje, neste dia de Shabat, início de uma nova jornada através do livro de Levíticos, onde muitos até rejeitam esse livro. Mas Deus traz maravilhas de perguntas como essa, para que nós nos conscientizemos do quão é importante estarmos diante da face de Deus 24 horas por dia. De vivermos realmente, como está dito, o justo vive pela fé. E pela fé, ele tem guiado esses anos todos desta casa, da minha vida, de todos aqueles que nos seguem e compreendem esse chamado. Então, que o Senhor derrame de bênçãos sem medidas sobre a vida de todos vocês. Um agradecimento especial a todos aqueles que colaboram conosco, que continuam mantendo a fé nesse trabalho que nós fazemos, nesse trabalho que é tão importante na vida de tantos, pois temos um Deus que alimenta não a um, mas a vários. Um Deus que realmente resplandece sua face, não apenas para um, mas para vários. E assim, durante esses anos todos, tem acontecido. Somos fiéis a Ele, dedicados a Ele. Mesmo muitas vezes passamos até necessidades, mas Ele supre tudo aquilo que precisamos, no tempo certo, no momento certo. E porque nós nunca ficamos parados. Todos os dias nós agimos para a honra e a glória do seu santo nome. Shabbat Shalom a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.